Hoje eu tenho a honra de ter meu personal aqui comigo, Cecílio. Vou fazer um exemplo aqui sobre vida física. Às vezes a pessoa chega e fala assim: eu quero perder 10 quilos esse ano. Mas ela continua no mesmo comportamento, né, Cecílio? Não tem disciplina, continua comendo mal e assim por diante. Mas ela quer perder, aí o que ela faz? Opa, tem remédio por aí, vou aplicar, vou tomar. Aí emagrece, para o remédio, daqui um pouco volta tudo de novo. Então primeiro eu preciso o quê? Eu preciso alterar meu pensamento, minha mentalidade. Porque quando a minha mentalidade ela é transformada, o meu comportamento também é mudado, os meus hábitos mudam. E se minha mentalidade foi transformada pela palavra, o meu comportamento agora condiz com a palavra, agora eu sou uma árvore que gera frutos, eu vou gerar bons resultados. Quantos entendeu, diz amém. Então, para que eu possa acessar a vontade de Deus, eu preciso permitir que a palavra dele entre aqui e gere transformação. Não pode ser só emoção, não pode ser só sentir arrepio na pele. Tem que sentir o cérebro fazendo assim, ó, mudou. Agora está diferente, agora eu vejo diferente, agora eu penso diferente, agora eu comporto diferente, agora meus resultados são diferentes. Agora, quando eu não consigo acessar essa vontade e continuo vivendo sob o jugo que um dia eu passei, as frustrações que eu não consegui superar, as conquistas que eu não consegui ter, a vida começa a ficar pesada, começa a ficar cada vez mais sobrecarregada, e aí a gente começa a falar de um Deus que ele é fake, um Deus que tem raiva, um Deus que tem ódio, um Deus cheio de rancor. Talvez seja por essa razão que o escritor de Hebreus vai dizer: olha, não haja entre vós ninguém como Esaú, que tem aquela raiz de amargura, de tristeza. E quem foi Esaú? Esaú foi aquele irmão de Jacó que recusou a bênção de Deus em troca de um prazer momentâneo. Ele estava com a fome do momento, comeu o prato, entregou a bênção para o seu irmão. E a Bíblia diz que mais tarde ele tentou conquistar novamente essa bênção com lágrimas, mas já era tarde demais, ele não conseguiu retornar isso de volta. Então o evangelho que você precisa falar é o da palavra, não é com base nas suas más experiências, não é com base nas nossas dores, porque senão o nosso evangelho fica muito pesado, fica muito difícil. E o evangelho de Jesus, a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem, mas para os que creem é poder de Deus. E poder de Deus, ele transforma a vida, ele alcança todas as esferas de nossas vidas. Eu desconfio de um evangelho que só serve para uma parte da minha vida. Eu desconfio de uma fé que só serve para uma área da minha vida. Porque quando eu medito na palavra, eu vejo um Deus que quando ele entra na vida do homem, ele não entra para fazer uma obra inacabada, ele entra para fazer uma obra completa. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus, ele é perfeito, esse Deus é poderoso. O que Jesus fez por nós não é simplesmente
para atingir uma área da nossa vida. Mas quando eu acredito neste Deus, eu entendo que Ele tem poder para entrar em todas as camadas da minha vida e gerar transformação, seja na minha mentalidade, seja na minha vida espiritual, seja nas minhas emoções, seja na minha vida econômica, seja em todas as áreas, porque Ele é Deus. Posso ouvir um amém? Às vezes a gente cria o nosso Deus, Luiz. A gente põe o Deus na caixinha. É o Deus que a gente não pode falar muita coisa, senão alguém vai se sentir ofendido. Irmãos, esse Deus é o Deus do amor, amém? Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus da esperança, Ele é o Deus da salvação eterna, Ele é o Deus que salva os casamentos, Ele é o Deus da economia, Ele é o Deus dono do ouro e dono da prata, Ele é Deus dono da mentalidade sã, da mentalidade saudável, Ele é o Deus que tudo pode, e nós precisamos conhecer essa vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, é agradável e perfeita, e a vontade dEle também é suave e é leve. Jesus Cristo vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se a vida que temos vivido, ela tem sido pesada, se o fardo que temos carregado está nos fazendo andar corcunda, essa não é a vontade de Deus para a sua vida, nem para a minha vida. A vontade de Deus para nossas vidas, ela é suave, ela é leve, e nós precisamos tomar posse disso, apoderar-se disso. Caso contrário, eu vou concluir. Deus olhou do céu e falou assim: vou pôr fardo nas suas costas, vou pôr um jugo pesado sobre você, porque afinal de contas você merece. Só que você sabe que Deus nunca olhou do céu e falou isso. Deus olhou do céu e falou: eu te amo, eu te estendi a mão, eu te chamei pelo nome, eu enviei meu filho para morrer em seu lugar, eu já paguei o alto preço por você, a porta está aberta, entre pela porta e deleite-se no seu pai, porque o seu pai é um bom pai, que sabe recompensar os seus filhos, e sabe dar o que os seus filhos lhe pedem, porque este pai é pai na terra, mas também é pai no céu, ele tem o poder em todas as esferas, e quem serve a este pai, jamais ficará decepcionado, amém? Mas as lutas e provações, elas fazem parte da nossa vida. As guerras, por vezes a gente enfrenta ela, os processos que a gente passa. Imagina se a gente fizesse aqui um podcast aqui, colocasse uns 5 aqui, e cada um contasse as suas experiências de vida. Ia ser sucesso, porque nós somos marcados, nós temos marcas, só que marcas que foram curadas. Processos existem, provações existem, lutas existem sim, mas a diferença é que quando Deus permite passarmos pelos desertos da vida, quando Deus permite andarmos em dias difíceis, enfrentando guerras e batalhas, aqueles dias foram os dias que o Senhor foi trabalhando lá no meu íntimo, foi melhorando o meu caráter, foi me dando mais esperança, foi me purificando. Quando a luta, Alex, vem de Deus, é diferente. É uma luta que vale a pena ser lutada, porque é como o Jó falou: tu conheces o caminho por onde ando, quando posto à prova, como ouro sairei.
E você sabe como que o ouro é provado, não sabe? Ele é provado no fogo. Mas é o fogo que vai tirando todas as imperfeições, vai purificando ele. E quando ele é provado e aprovado, ele sai um ouro de melhor qualidade. A diferença da vontade de Deus, quando eu preciso passar pelos processos, pelas dores, pelas batalhas da vida, é que no final eu saio melhor. No início parece que não tem fim. No início eu entro como escravo, mas no final eu saio como livre. No início eu entro cabisbaixo, envergonhado, mas no final eu saio honrado. No início eu saio com um canto ruim, mas no final Ele me dá um novo cântico, e eu posso cantar o hino da vitória, porque Ele fez eu passar pelo fogo, e Ele me purificou, e me fez ser melhor, a imagem que Ele me chamou para ser. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E aí, os planos de Deus, eles são planos de paz e não de mal. Essas verdades têm que ficar na nossa vida, porque se a paz não está te encontrando, se não há paz na sua mente, na sua alma, na sua casa, essa não é a vontade de Deus. A paz é o plano de Deus, faz parte do plano de Deus, porque eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, é plano de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Quando eu tenho essas verdades na minha mente, Glauber, é diferente, porque às vezes alguém pode falar amém, amém, mas não está entendendo. Quando eu tenho essas verdades na minha mente, ora, eu ando com Deus, eu conheço esse Deus, a vontade dele é boa, é agradável e perfeita, é suave, é leve, esse Deus é um Deus de paz, tudo certo. O que eu estou passando agora? Espera aí, é Deus permitindo? Se é Deus permitindo, eu quero aprender, eu quero ser aperfeiçoado nesse fogo, porque eu sei que esse não é meu fim. Se é Deus permitindo, Senhor, me ensina a entender o que eu preciso, para que eu possa chegar do outro lado. Aí, irmão, eu não aceito dia mau como resposta do céu para a minha vida. Eu não aceito o dia mau como destino da minha vida. Eu não aceito o dia mau como fim da minha vida, simplesmente porque eu conheço o Deus que eu sirvo, e eu conheço a vontade deste Deus, e simples assim, e tudo bem, vai passar, porque a vontade dele é perfeita. Agora, quando eu não tenho isso na minha mente, eu aceito, eu entrego o jogo, eu não luto mais, eu não resisto mais, eu dou-me por vencido. Mas quando essas verdades, elas estão em mim, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa, eu vou vencer, porque eu sei que o meu Deus me chamou para ser vencedor. Diante das lutas da vida, diante dos conflitos que a vida já me impôs, toda vez que eu entrava neles, eu entrava e eu pensava assim, bem, o problema é grande, as impossibilidades são maiores ainda, essa batalha vai acabar comigo, vai me destruir, mas espera aí, Deus um dia falou para mim, e Deus um dia falou para mim uma coisa bem diferente disso. Então isso vai passar, Jussara, isso vai passar, porque o Deus que eu sirvo não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou e o que você está vivendo é o contrário, fala para você mesmo, vai passar, vai vir a bênção do Senhor, tem novo capítulo para mim, porque aquele que me prometeu, Ele é fiel. Amém, glória a Deus.
Eu preciso ter sabedoria, ser cheio de toda sabedoria, porque as batalhas que eu enfrentei na vida, por mais que Deus permitiu eu passar por elas, se hoje eu faço uma análise, boa parte dela eu entrei porque me faltou sabedoria. Faltou sabedoria. Aí Deus permite, Maicon, a gente passar para aprender. Falou, não, você vai aprender agora, você tem que passar. Mas me faltou sabedoria, simples assim. Eu tinha 2 caminhos para seguir, segui o caminho tortuoso. Veio luta, veio guerra, chamei tempestade. A falta da sabedoria é os problemas que você passa hoje, porque você decidiu mal mesmo. A gente tem que ter essa consciência. Faltou-me sabedoria, eu não tive sabedoria para escolher, não tive sabedoria para tomar a decisão. E aí vem o apóstolo Paulo falando para os colossenses: olha, eu oro e desejo que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria. Porque quando eu entendo a vontade de Deus, olha só, vamos fazer o raciocínio comigo. Eu ando com Deus, eu conheço a Deus, eu conheço a vontade dEle, e por conhecer a vontade dEle, eu entendo uma coisa: eu só vou conseguir executar os planos de Deus na minha vida se eu tiver sabedoria. Sem sabedoria você não consegue. Você pode orar muito, você pode ser assim, uma pessoa boazinha, legalzinho, bacaninha de andar, mas se não tiver sabedoria, você não consegue executar os planos de Deus na sua vida. Existe um livro na Bíblia só para falar de sabedoria, Provérbios. Buscai a sabedoria com tudo que vocês têm, com ouro, com prata, tudo, dê tudo pela sabedoria, porque a sabedoria vai te proteger, a sabedoria vai te dar longos dias, a sabedoria vai te dar honra, vai te dar riqueza, sabedoria. Salomão, ele vai suceder Davi no trono, e de repente, ele se acha jovem demais, e ele tem um sonho, no sonho, Deus dá um cheque em branco para ele, viu? Fala assim para ele: olha, Salomão, peça o que você quiser, peça aí, e eu vou te dar. E eu acho interessante, porque até esses dias eu tinha lido esse texto que fala sobre isso, e eu não tinha me atentado que Salomão estava tendo um sonho, Luiz. Ele tem um sonho, não foi uma oração intencional, que ele ajoelhou e falou: Senhor, me dê sabedoria. Não, ele tem um sonho, e no sonho, numa visão, Deus se apresenta para ele, fala: Salomão, me peça. Aí Salomão fala assim: olha, eu sou muito jovem, esse reino aí é complexo, essa missão não é fácil, eu quero sabedoria, para mim tomar as decisões corretas, para eu governar da maneira correta. Aí Deus agrada tanto, Pedro, filho, da mensagem de Salomão, que fala assim: olha, porque você não me pediu fama, não me pediu riqueza, não me pediu mais poder, mas pediu sabedoria, eu também vou te dar fama, vou te dar riqueza, vou te dar poder. E Salomão foi um homem extremamente sábio, ele é um homem de paz. O governo dele, talvez se ele teve 1 ano e poucos meses de guerra, é muito. Embora ele errou, não vamos entrar no detalhe dos erros dele, mas vamos pegar aqui a parte que nos cabe nessa hora. Salomão é sábio. Primeiro que quando ele começa o governo dele, ele põe em prática todos os conselhos que Davi, seu pai, lhe tinha dado. Todos. Quem era para preservar, quem era para matar, naquele tempo eles matavam mesmo. É um contexto diferente, então não fica decepcionado com a Bíblia. Você está falando de uma história bem longa lá atrás. Se hoje aquele povo do outro lado mata, imagina há milênios atrás, né? Era dente por dente, era olho por olho, tirou a espada, eu tiro duas, e era assim. Mas enfim, sabedoria, irmão, você tem que ter ela, porque sem sabedoria, você vai perecer, você vai tomar decisões erradas. E nós precisamos de sabedoria para vivermos uma vida de paz, de prosperidade, uma vida abençoada na terra. Precisamos ter sabedoria. Precisamos ter sabedoria para saber com quem eu ando.
quem entra na minha casa, quem senta na minha mesa. Você precisa ter sabedoria para saber com quem você conversa. Tem várias vozes por aí, cada uma está querendo levar a gente para algum lado. Sem sabedoria, eu peço conselho em quem não tem conselho para dar. Eu ouço vozes que não é a voz de Deus. Eu peço ajuda para quem não tem ajuda para dar. Eu conto meus sonhos para quem não quer me ver prosperar. Eu conto minhas dores para quem quer me ver chorar. Falta de sabedoria. Agora, quando eu tenho sabedoria, opa, não é bem assim. Eu vou para cá, não, aqui não. Essa amizade não, essa pessoa não. Fica aqui. Por quê? Porque eu tenho sabedoria. Quando eu tenho sabedoria, eu consigo acessar um nível e uma frequência para que os planos de Deus comecem a ser executados na minha vida. Imagina Salomão chegando lá no reinado dele sem sabedoria. O plano de Deus é fazer Salomão prosperar, é fazer a descendência de Davi avançar. Mas todos que sentaram no trono sem sabedoria deram com burro na água. Então nós precisamos de sabedoria. Deus te deu um governo. Deus te deu um governo. Primeiro é a sua vida. Cabe você governar ela da maneira correta. Depois é a sua casa. Cabe você governar a sua casa da maneira correta. Depois são seus afazeres. Seja você um homem de negócio ou um homem que trabalha com alguém. Enfim, você tem algo que você deve cuidar. Aquilo que compete a você, você precisa governar. Desde a fundação do tempo, Deus deu ao homem a autoridade de governo. Deus deu ao homem essa autoridade. Com o passar do tempo, o homem foi se perdendo nessa autoridade, transferindo essa autoridade. Deus deu para a gente essa terra. Cabe a gente governar. O evangelho não se resume em virmos à igreja aos domingos e um dia ir para o céu. O evangelho é um poder de Deus para atrair o reino para a terra, para modelar ambientes, modelar cultura, modelar artes, modelar educação. Não é simplesmente entregar para um outro lado com ideias totalmente errôneas, maldosas e malignas. O evangelho é o poder de Deus em ação, e você e eu somos chamados para modelar ambientes. Quantos estão entendendo essa mensagem? Diz amém. E a gente precisa de sabedoria. Sabedoria para entrar nos quatro cantos da terra, sabedoria para entrar em todas as áreas da terra e anunciar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Deus poderoso, transformar a mentalidade, conquistar vidas para a glória do Pai. Amém? Nós precisamos de sabedoria. Sem sabedoria nós não vamos conseguir. Tem uma história na Bíblia que é a história de Raabe. Raabe foi uma mulher que você conhece ela. Se não conhece, eu vou falar rapidinho dela. Raabe, ela era uma prostituta em Jericó. Aquela mulher vivia sob o jugo da prostituição, certamente do medo, do abandono, dos maus tratos. Aquela mulher, ela vivia ali em Jericó. E Josué, ele naquele tempo liderava Israel e eles estavam conquistando todas as nações em volta. E chegou a hora de conquistar Jericó. Josué manda 2 espias até Jericó para dar uma olhada na terra. Quando esses espias chegam lá, eles entram na casa de Raabe. O rei de Jericó fica sabendo que tinha 2 espias de Josué lá na terra, e manda ir atrás, e ele fica sabendo, está na casa de Raabe, e ele vai até lá na casa de Raabe, manda ir lá. Ela falou, não, esses homens já estiveram aqui, mas já foram embora. E ela escondeu aqueles homens ali, os 2 espias. Quando passa o tumulto,
ela chama aqueles homens e fala assim: olha, eu ouvi falar sobre o Deus de Israel. Eu ouvi falar do poder deste Deus, que ele secou o mar por onde ele passou, que ele derrotou os reis por onde ele passou. E ela conclui o seguinte: olha, esse Deus é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Quando vocês vierem conquistar Jericó, lembra de mim, da casa de meu pai e dos meus irmãos, e não nos abandone, mas nos leve contigo. Aquela mulher era uma prostituta daquele tempo. Ela ouviu falar de quem esse Deus era, ela ouviu falar da vontade deste Deus, ela entendeu que este Deus é poderoso, e aí ela toma uma ação, ela tem uma atitude sábia de ir com Israel. A decisão sábia de Raabe fez com que ela e a família dela fossem salvos naquele momento, viveram com os israelitas. Raabe casa com Salmão, que era um judeu. Eles tiveram um filho por nome de Boaz, que era um príncipe, que foi o resgatador de Ruth e Noemi, que geraram Obed, que geraram Jessé, que geraram o rei Davi, até que chegaram o rei dos reis, Jesus Cristo, o Senhor. Aí, imagina agora, a gente tomando um café com Raabe, e aí você pergunta: Raabe, qual é o tema da sua vida? Ela poderia dizer: de prostituta, a mãe de reis. Aleluia. Sabe por quê? Porque um dia ela conheceu a vontade de Deus, entendeu que o que ela estava vivendo não era uma boa vontade, e ela decide sabiamente em seguir este Deus. Toda vez que eu entendo a vontade dele e decido em seguir a este Deus, eu também um dia posso dizer: eu era isso, mas hoje eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A decisão de Raabe gerou libertação, redenção, purificação, justificação e coroação na vida dela. Toda vez que a gente decide da maneira correta, o Senhor vem e muda a nossa história. Amém. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos entender isso. Quando você toma posse dessas verdades, quando você apropria disso, quando isso passa a ser verdade da sua vida, você também não aceita o jugo da escravidão, você não aceita o fardo excessivo, você não aceita mais o capítulo da derrota como fim. Você simplesmente sabe ouvir dizer deste Deus: eu estou andando com este Deus, a vontade desse Deus é boa, é perfeita, é agradável. Eu pedi sabedoria a Ele, Ele está me dando, e agora eu posso dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E por fim, nós precisamos ser cheios de entendimento espiritual. Porque sabedoria, a sabedoria humana, às vezes a pessoa, deixa eu trocar aqui o microfone, obrigado, aleluia. Às vezes a pessoa não conhece a Deus ainda, mas ela é sábia, tem sabedoria humana, ela sabe discernir algumas coisas, ela sabe tomar boas decisões. Eu conheço alguns homens que são sábios por natureza. Eles não conhecem ainda a Cristo, mas eles são sábios. Você conhece alguém assim? Só que essa sabedoria, irmão, a humana, ela é limitada. E ela é cheia de falhas. Ela enxerga só o que o campo físico está vendo. Agora, quem tem entendimento espiritual, enxerga e discerne as coisas como espiritual, como homem espiritual.
E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver em nós o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que revela a palavra a nós, que revela os mistérios a nós. Quando eu tenho entendimento espiritual, irmão, eu não vivo sem saber o que simplesmente vai acontecer, porque Deus não deixa os seus desavisados na terra. Ele avisa, Ele se comunica com a gente. Quando eu tenho entendimento espiritual, eu entendo que o Espírito que habita em mim, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é maior, Ele é o maior. Quando eu tenho entendimento espiritual, e como eu tenho entendimento espiritual? Começo a andar com Deus, aceito Jesus como meu Salvador, começo a andar com Deus, conhecendo a Deus, conheço a vontade dEle, e eu sei que a vontade dEle é boa, é agradável, é perfeita, é suave, é leve, é uma vontade de paz, os planos dEle são maiores, são mais altos. E aí, eu começo a pedir sabedoria para Ele, Ele começa a me dar sabedoria para mim tomar as decisões certas, e aí o Espírito Santo dEle habita em mim, começa a habitar em mim, e se relacionar comigo, é meu amigo. E aí eu vou tendo entendimento espiritual, eu vou vendo além deste mundo, eu já não vivo mais pelo que meus olhos físicos vê, mas eu passo a viver pela fé no Filho de Deus. Quando eu vivo assim, com esse entendimento, quando eu sou desafiado, quando eu sou afrontado, quando me chamam para uma guerra que talvez eu tenha que guerrear, eu passo a confiar no Espírito que habita em mim. Eu passo a confiar no Deus que um dia me chamou, e me chamou para andar com Ele, e o dia que eu aceitei, Ele me chamou de filho. Eu começo a viver de uma maneira diferente, aí eu já não temo mais como eu temia quando eu era simplesmente natural e carnal. Aí a Bíblia vai dizer do rei Ezequias, que era o rei de Judá, que foi um rei que temeu a Deus, andou com Deus diligentemente, consultava a Deus antes de tomar decisões. Esse rei um dia, ele é desafiado pelo rei da Assíria, o rei Senaqueribe. Esse rei Senaqueribe era extremamente poderoso, arrogante, afrontava a tudo e todos. E no dia que Ezequias foi afrontado, Ezequias foi lá e orou, como ele sempre fazia, consultava a Deus. Deus deu uma palavra para Ezequias: Ezequias, não temas, porque essa peleja é minha, Ezequias. Na verdade, a fúria desse rei é contra mim, mas eu conheço ele, e eu vou colocar um anzol no nariz dele, e vou fazer ele voltar pelo caminho que ele veio. Ezequias, não temas, porque eu sou contigo. Aí Ezequias foi transmitir a mensagem para as pessoas que estavam com ele. Ele disse assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele somente está o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo tomou ânimo. Ô Glauber, deixa eu te falar, tem hora que na vida a gente recebe os Senaqueribe, mas é com esse espírito que a gente tem que enfrentar. Com eles está um poder humano, mas conosco está o poder do Deus dos exércitos, o qual me dará força, o qual vencerá por mim, o qual vai travar essa batalha em meu favor. Aleluia.
Você sabe como que a gente trava as nossas batalhas? Cecílio sabe como a gente trava as nossas batalhas aqui na igreja? É assim, ó, com o joelho no chão, com as mãos levantadas para o céu, falando: Senhor, intervém por mim, faz o que apraz, vença em meu favor. Senhor, essa guerra é grande, eu não consigo, mas o Senhor pode. Aí quando eu levanto, eu estou fortalecido, eu estou animado, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, sonhamos e esperamos, mediante o seu poder que é operado em nós, Ele me anima, Ele me põe de pé e diz: Daniel, não temas, porque sou eu contigo. Aleluia. Não temas, homem, não temas, mulher, porque Deus é contigo. Aleluia, glória a Deus. E aí, o resultado disso, irmãos, o resultado disso é assim: que quando a gente permite viver com esse entendimento, permite viver nessa dimensão espiritual, nós somos ativados. Os dons, o talento, a habilidade que Deus colocou em nós, ela é ativada. E aí a gente começa então a avançar. Porque Deus, Ele não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor, e nos deu uma mente sã. Quando eu li esse texto, e essa versão é da King James, a versão Bíblia King James, eu gostei demais dessa parte, mente sã. Deus não te deu uma mente doentia, Deus não te deu uma mente atrofiada, Deus não te deu uma mente que vive em pânico, em medo. Não, não, não. Isso são coisas inerentes dessa vida, é o mal do século, mas Deus te deu uma mente sã. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua mente nessa noite. Repita-se comigo: eu recebi do meu Deus uma mente sã, uma mente equilibrada, uma mente sábia, uma mente de vencedor. Aplauda Jesus, porque Ele te deu essa mente. Amém? Amém. Que o Senhor possa libertar a sua mente, que o Senhor possa libertar os seus medos, que o Senhor possa libertar os cativeiros, que o Senhor possa libertar você do jugo, da opressão, da vergonha. Que o Senhor possa te libertar nessa noite. E no final, a gente precisa desses pilares para que a gente viva uma vida que eu ande dignamente diante do meu Deus. Quando eu entendo o que o Senhor quer para mim, quando eu entendo qual é o nível que o Senhor quer que eu viva, quando eu entendo isso, Danilo, sabe o que eu faço? Eu falo: peraí, o Senhor me chamou de quê? Me chamou de filho, então eu tenho uma paternidade. Eu não sou órfão, eu não sou sozinho. Às vezes você pode até ter tido um mau pai, ou às vezes você nem tenha tido um pai. Mas quando eu conheço a Deus, eu entendo que Ele é um bom pai. Porque Ele diz assim: olha, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Deus que está no céu, o Deus perfeito, Ele dará boas coisas a todos os que lhe pedirem. Ele é um bom pai. Então peraí, quando eu conheço esse Deus, a vontade dEle, eu entendo que Ele é um bom pai. Aí quando eu entendo que Ele é um bom pai, eu sei que eu sou filho, eu tenho paternidade. Eu não sou órfão, eu tenho a quem recorrer. Dói alguma coisa, eu vou lá e falo com Ele. Hoje eu estava na apresentação dos meus filhos, de final de ano,
E aí no finalzinho juntou toda aquela criançada na frente, eu fui lá, né, pai coruja, fiquei lá na frente do palco. E eu conseguia ver só o Pedro, que a Manu estava mais para trás. Mas aí o Pedro começou a chorar. Aí ele chorou e olhou para mim. Porque ele encontrou o olhar do pai. Eu olhei para ele, fiz assim para ele, ó. Ri, cara. Eu tô aqui, ó. Eu ficava fazendo assim para ele. Aí ele parava. Aí eu fazia assim para ele. Aí ele parou de chorar. Porque ele encontrou o olhar do pai. Ele encontrou o pai que ama ele. Se precisasse subir naquele palco para pegar ele, eu pegaria. Enfrentaria as professoras. Enfrentaria todo mundo, porque ele é meu filho. O Senhor, Ele vai te resgatar, porque Ele é seu pai. O Senhor tem interesse na sua vida. Ele é um bom pai. Quando eu entendo tudo isso, irmãos, eu começo então a entender, olha, eu sou filho, sou herdeiro da graça, do poder de Deus, e esse Deus me chamou para ser vencedor. Não está escrito em nenhuma parte da Bíblia que Ele me chamou, Anderson, para ser perdedor. Aonde está escrito? Que Ele falou assim, ó, você vai perder aquela batalha. Não está escrito, você vai ganhar todas as batalhas, em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para ser vencedores. Irmão, se o Deus que você ajoelha e dobra, Ele é um Deus meia boca, não ora para esse Deus não. Porque o Deus da Bíblia, Ele é um Deus poderoso, acima nos céus e aqui embaixo na terra. Ele é um Deus que contra Ele nada vai impedir o plano dEle nas nossas vidas. Ele é poderoso. Aí quando eu entendo isso, eu começo a andar à altura, eu vou me esforçando. Porque que a minha mentalidade muda, meu comportamento muda, meu jeito de falar muda, Renato, tudo muda. Porque aí eu sei que esse Deus é poderoso. Aí eu começo a falar, não, peraí, Deus me chamou para ser príncipe. Eu tenho um negócio comigo que Deus me chamou para ser príncipe, que não é brincadeira. E eu quero andar como príncipe. Eu quero viver como príncipe. Sabe por quê? Porque esse Deus, acho que eu não estou enganado, Ele é conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se eu sou filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu sou um príncipe aqui na terra. Cadê os príncipes do Senhor? Cadê as princesas do Senhor? Irmão, você só vive tudo isso e se aceita. Se você acredita nisso, mas se a nossa mentalidade, não, eu não sou nada disso, não é assim, não é, não vive, irmão. Eu atraio o que eu creio, eu vivo o que eu acredito, eu só vivo o que vivo porque eu tenho tolerado o que eu estou vivendo. Então se o que você tolera é bom, maravilha, se é ruim é problema seu, você está tolerando o que não devia tolerar, você está se comportando como não devia comportar. Quando eu entendo para o que Deus me chamou, aí, tudo que eu vou fazer agora é assim, nossa, será que isso vai ser bom? Será que Deus vai ser glorificado? Porque Deus me chamou para ser príncipe, eu não posso ser envergonhado. Deus me chamou para ser vencedor, eu não posso perder. Irmão, não estou vendendo um evangelho barato nem fácil. Tem guerra, Mateus? Tem. É fácil? Não é fácil. Tem dia que é difícil? É muito difícil, mas eu sei que eu estou apoiado no leão da tribo de Judá. Eu sei que eu posso confiar nele. Eu sei que nele eu posso todas as coisas. E aí, irmãos, eu começo a andar dessa maneira. Pode apagar as luzes e vamos ficar de pé aqui. Fica só 2 minutos para você ficar de pé, para você não reclamar. Fala assim, ficou de pé demais. 2 minutinhos, calma aí. Foi só um joguinho, pode sentar. Foi só para ver se vocês estão animados. Que hoje nós vamos sapatear aqui, nós vamos marchar. E o general dos generais vai andar neste lugar, trazendo vitória para nossas vidas. Aí, eu ando com Deus dignamente. Eu passo a ser frutífero em toda boa obra. Ei, deixa eu te falar uma coisa, de verdade. Deus não te chamou para dar fruto só uma vez por ano. Deus não te chamou para dar um pouquinho de fruto que alimenta só você, e ainda assim você fica com necessidade. Não. A Bíblia diz que Deus nos chamou para dar muitos frutos. E os frutos que a gente der é para a glória deste Deus. Então deixe a luz de Deus brilhar na sua vida. Produza, gere, você tem que gerar.
E aí, por fim, eu começo a crescer no conhecimento de Deus. Ah, irmão, aí eu vou avançando, eu vou indo, eu vou conquistando, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é verdadeiro, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele tudo pode, eu sei que Ele tudo faz. Quero que você se coloque de pé comigo nessa noite. Hoje eu quero orar com você. Eu quero orar com você depois dessa música, porque eu acredito que hoje o Senhor vai quebrar jugo neste lugar. Você sabe o que é jugo, não sabe? É aquele pedaço de madeira que é colocado lá nos animais de carga. Aquele jugo ali, ó, quem está guiando vai dominando ele. O Senhor hoje quer quebrar esse jugo sobre a sua vida e quer colocar o jugo dele que é suave. O Senhor quer tirar o fardo que está sobre os seus ombros e te dar o fardo dele que é leve. O Senhor quer mudar a sua história nessa noite.